13 horas e 39 minutos. Voltamos e foi muito breve, tá vendo aí, ó? O Vaguinho, quando ele quer, ele é ligeiro de um jeito, rapaz. Como um gato, né? Olha, são 13 horas e 39 minutos. Estamos aqui de novo no ar na Rádio Baiana e eu tô com um convidado especialíssimo. Afinal, não é só porque ele é o meu colega de trabalho aqui nessa rádio maravilhosa. Ele que é natural de Muritiba, com 51 anos. Ninguém acredita, olha só que coisa. É radialista, cerimonialista e publicitário. Já trabalhou na Secretaria de Turismo da Bahia e temos aqui do meu lado um gigante da comunicação. Um gigante da comunicação entre nós, Rildo Mota. Aplausos pra ele. Dá uma subida no ganho aí dele, meu filho, porque ele gosta. Ele tem que ter muito espaço, né? Tem uma coisa no meu currículo que as pessoas esquecem agora. O microfone estava desligado, agora chegou. Agora chegou. Você entendeu porque que eu trabalho com retorno? É bom, né? É bom. E o seu retorno é direto, né? Se Outra não, coisa. meu irmão. Senão a gente... Wagner Não, faz coisa com a gente que você não acredita. É quem tem anos de experiência, Deixa né? eu Outra dizer, coisa. sabe que eu sinto falta no meu currículo, acho que em Ilhéus as pessoas esquecem muito. Eu sou publicitário. Eu tive uma agência de propaganda durante 16 anos. Olha só. Do ano 2000 ao ano 2016. Eu sou fundador da agência de propaganda chamada M21. Ah, eu conheço, já vi essa logomarca muitas Pois vezes. a agência M21, fundei a M21 junto com o Marco Lessa, o dono da M21. Olha só. No ano 2000, eu saí e montei a minha própria agência, chamada Maxi Mídia. E ela funcionou até o ano de 2016. Fiz várias campanhas para rádio, TV, jornal, outdoor. Tive vários clientes. Então dá pra gente falar que você trabalhando com publicidade desde 2000, você foi o pioneiro em muitas coisas também. Você viu muitas mudanças no mercado. Inclusive, digamos assim, o mercado publicitário em Ilhéus e algumas cidades, principalmente do interior, morreu. Que me obrigou a fechar minha agência. Em Ilhéus hoje não tem mais agência de publicidade, todas fecharam. Por quê? Porque o mercado publicitário se pulverizou de um jeito que ficou inviável você ter o negócio agência de propaganda. Você acredita que isso se dá muito por conta dos social medias, do poder que a gente tem na comunicação do celular? Com certeza. A chegada do smartphone e das redes sociais diminuiu a capacidade do homem de marketing que havia antigamente, né? O homem de marketing, aquele cara todo cheio de um traquejo social, de uma fala. E era aquele cara que se vestia diferentão, era bem quisto em vários meios, tal, porque era o homem de marketing e tal. Eu sempre fui até sempre que rejeitei esse estereótipo. Sempre fui aquele cara caladão, eu não gosto muito dessa coisa de ser socialite. Entendi. Eu sempre vivi a minha vida ali meio afastado de tudo isso. Mas o homem de marketing, o publicitário, Ave Maria, era o cidadão que todo mundo queria ser amigo e tudo mais. Por quê? Porque o homem de marketing era um homem que tinha um network, né? Isso. E aí a gente tinha... Mas depois vieram as redes sociais, veio a facilidade de criar conteúdo e criar... Depois que ficou fácil você fazer design gráfico, por exemplo, você vê até hoje peças horríveis. Você vê outdoor com um livro escrito, que a gente, quando vai fazer os treinamentos, fiz cursos de MBA em marketing em São Paulo, criação gráfica, técnicas de comunicação que eram importantíssimas para aquela época e, claro, agora já não servem mais para a comunicação de hoje. Mas, por exemplo, você ainda vê o outdoor hoje com 30 palavras. O outdoor você passa dirigindo. Sim. No meu tempo, no treinamento que eu fiz em São Paulo, o outdoor caberia apenas 9 palavras. Olha só, porque é tudo muito dinâmico, né? Você tá ali no trânsito. Em Salvador, o outdoor cabia 11 palavras. Então a gente trabalhava em Ilhéus com outdoor com no máximo 11 palavras. Então não ia fazer um outdoor como o menino senta hoje no computador e cria um outdoor de qualquer jeito, vende pro pai, pro tio, e aí chegou a acontecer comigo na agência, a gente criava campanhas inteiras, chegava, apresentava a campanha, imprimia ou fazia um slide para mostrar tal, e aí o cliente virava pra você e dizia, não, mas meu sobrinho fez no computador, ficou bonitinha também. É a mesma história do sobrinho que sabe formatar o computador. Né? Exato. E você tinha tudo isso até hoje. E aquilo foi degradando a agência de propaganda. Em Ilhéus tinha 6 agências de propaganda, não existe mais nenhuma.
Em Itabuna existiam 11 agências de propaganda. Hoje só tem 2. Olha só. Por quê? O negócio, a agência de propaganda no interior foi sumindo por conta da volatilidade que se transformou, qualquer pessoa pode fazer e tudo mais. E o dono da empresa, o dono do negócio, às vezes prefere o mais barato, feito pelo sobrinho, pelo parente, pelo o filho da amiga conhecida. E aí, às vezes, você vê outdoor ou campanhas que são verdadeiras aberrações. Eu vejo. Um dia desse eu assisti um VT, que eu não vou evitar de comentar, que eu fiquei... primeiro eu comecei a rir, mas depois eu vi que eu tava rindo de nervoso. Tá? Um VT local aqui na TV Santa Cruz, assim, de uma agência, que era uma verdadeira aberração. Mas o que é que acontece? Provavelmente foi o filho do cara que criou e o cara topou fazer e tal. Por quê? Porque o marketing, aí você não adianta nem vir com o argumento dizendo, não, mas se você for competente e tal, não é assim mais. A competência foi ultrapassada pela facilidade do acesso, fazer. né? A competência ficou em segundo plano nessa área. Então eu preferi em 2016 fechar a minha agência e me dediquei a outras coisas. Quando eu fechei a agência, eu já estava trabalhando na Secretaria de Turismo do Estado da Bahia. E aí abandonei a agência, paguei as contas e fui só para fazer o turismo para a Bahia, onde fiquei até o ano passado. No ano passado eu saí do turismo da Bahia, aí eu decidi o seguinte, bem, agora eu só quero fazer rádio. E a rádio... Que é onde eu comecei mesmo. Foi né? onde você começou. Desde onde eu comecei, lá em minha cidadezinha, Muritiba. Lá em Muritiba você já trabalhava na rádio comunitária, na rádio da cidade. Muritiba tem uma rádio AM, uma das mais antigas do país. Olha só. Chamada Rádio Vox de Muritiba. O nome já era um nome avançado. Olha só. E uma rádio que tem 70 anos de fundação. Que isso. Mais velha que essa rádio. Mais velha que a Baiana, mas Rádio ela tem 64, Vox de Muritiba, né? 1590 kHz. Era encantador. Então, eu ouvia, por exemplo, meu pai, que sempre gostou muito de rádio, ele tinha um rádio enorme, assim, a válvula. Que isso? Mesmo que ele já haviam outros rádios e tal, mas aquele rádio dele tinha um local de destaque na estante da casa. É engraçado que tinha naquela época aqueles 3 em 1. Ah, eu lembro, né? Eu peguei os 3 em 1. Então, lá em casa a gente... Era uma experiência, né? A gente tinha um 3 em 1 porreta, né? Pra tocar disco, tocar fita e sintonizar rádio. Tinha um equalizador. Às vezes uns tinha vinil também em cima. Tinha Os últimos tinham vinil em ainda. cima, exatamente. Mas o rádio AM de meu pai ficava lá na peça também. Então, tinha que estar lá. O rádio AM a gente tinha, mas o rádio AM dele, então eu cresci ouvindo aquilo. Então eu lembro, por exemplo, aos domingos a gente ligava o rádio nessa rádio de nossa cidade e aquilo me deu uma cultura musical, Breno. Eu pude ouvir músicas de forró tocada aqueles discos antológicos de Luiz Gonzaga, Marinês e Sua Gente, originais do forró, Trio Nordestino, né? Genival Lacerda. Então aquilo me deu cultura musical. Quando eu fui crescendo um pouco mais, a gente, por conta dessa vitrola 3 em 1 meu pai comprava os discos de vinil para minha irmã, e aí eu pude aprender a ouvir Chico Buarque, Caetano Veloso, Djavan, Maísa, e minha mãe cantarolava, cuidando da casa, Dolores Duran. Minha mãe cantava Elza Soares. Então, por exemplo, essa fama que existe hoje para Elza Soares, que virou uma grande estrela, ícone do feminismo, não sei o quê. Na minha mãe já cantava Elza Soares e Clara Nunes em minha casa. Eu era criança de colo. Então, minha mãe morreu muito cedo, mas ela me transmitiu muito dessa cultura musical. E eu levei isso para o rádio. Quando surgiu o fenômeno do rádio FM, eu já sou um cinquentão. Quando surgiu o fenômeno do rádio FM... Mas ninguém nota. A gente, em Muritiba, nós sintonizávamos as rádios de Salvador. Você conseguia pegar a frequência de lá. Sintonizava as rádios de Salvador. Então a gente ouvia a rádio Itapuã FM, a rádio Piatã FM. Tinha uma rádio famosa, que era uma rádio chamada Transamérica. Transalouca. Que era maravilhoso. Eu me apaixonei por aquilo, né?
ouvindo a Rádio Transamérica. Depois veio a Rádio Cidade, que era uma rede de rádio que tinha nas principais capitais e tinha em Salvador. E aí eu me apaixonei de vez pela Rádio Cidade. Eu era um fanático pela Rádio Cidade. Aí eu vim para Ilhéus, sempre vim muito em Ilhéus nas férias, que eu tinha um tio aqui. Eu, digamos assim, meu pai era o irmão pobre da família, mas eu tinha um tio aqui em Ilhéus muito bem de vida. Sei como é. Então eu tinha um tio de Ilhéus aqui muito bem de vida e era quase obrigatório para mim, nas férias, vir para Ilhéus. Inclusive, quando eu não vinha, esse tio meu zangava. Ele mandava passagem, ele exigia que eu vinha, ele não tinha filhos. Uhum. Então ele ficava contando as horas de eu ter férias para vir para cá, para Ilhéus. Era uma festa vir para Ilhéus, para casa do meu tio. Eu lembro que meu pai ia para a estrada, passava o ônibus da Suba na BR-101. Meu pai parava, pedia ao motorista para me trazer para Ilhéus. Olha que maluquice. E aí meu tio me pegava na rodoviária aqui. Sim. Ia me buscar. Mas tudo isso para eu vir passar esse mês de férias aqui em junho e ir no verão. Um belo dia eu cheguei aqui e aqui tinha uma Rádio Cidade. Olha só. Aí eu disse, eu quero trabalhar aí. E aí pronto, botei isso na cabeça, enfiei isso na cabeça. Mas antes disso eu fui estudar em Salvador, que eu queria ser médico, fui tentar vestibular para medicina, não deu certo. Meu pai não teve condição de continuar me bancando em Salvador, disse, ó, vá para Ilhéus, para casa do seu tio, seu irmão, depois a gente vê se você volta para Salvador ou não. E aí eu vim para Ilhéus nos anos 80, 88, acho, nunca mais fui embora. Coisa maravilhosa, nunca mais fui embora. Consegui entrar nessa Rádio Cidade, que nada tinha a ver com a rede de Rádio Cidade, mas... Era só o nome... Mas o que é que acontecia? Eles compravam a vinhetagem inteira da rede Cidade. Era como se fosse uma franquia, então. A rede Cidade, quando ele fazia a renovação de suas vinhetas, ele pegava, vendia para rádios cidades. Rádio Cidade de Jequié, Rádio Cidade, porque o nome da rádio aqui era Rádio Cidade Ilhéus. E aí o dono passou a utilizar a vinhetagem da rede de Rádio Cidade, que era um grupo Jornal do Brasil, que tinha várias cidades. Hoje em Salvador, por exemplo, eles venderam, em Salvador hoje é o que é a Rádio Metrópole. Sim. A Rádio Metrópole 100,1 era a Rádio Cidade antigamente. Achei impressionante esse entusiasmo com rádio, porque comigo... eu tive essa influência musical de família também, de meu pai, de minha mãe, meu pai ouvindo muito ali. Ele era mais puxado pro reggae, pro rock, né? Cine Calmon, Edson Gomes, aí já vinha pra Titãs. Eu sou amigo pessoal de Cine Calmon. Eu preciso conhecer. Cresci junto com o Cine. Eu preciso conhecer esse homem, porque ele é maravilhoso. Cresci junto com o Cine, porque Cine é de Cachoeira. E a minha cidade, Muritiba, é como se fossem 3 cidades germinadas em bairros. Sim. Como se fosse o Nelson Costa, a Urbis e a Barreira. Sim. Ali. Muritiba, Cachoeira e São Félix são 3 cidades assim. Cachoeira e São Félix é separado por uma ponte. Sim. E Muritiba é como se você fosse aqui para Conquista. Você sobe uma ladeira de 2 quilômetros, está em Muritiba. Então, os meninos e meninas se conheciam muito nessas 3 cidades. Eu cresci tocando violão com o Cine. É pra isso que honra, né, rapaz? Quando eu me mudei para Ilhéus e nos perdemos... E aí, de repente, eu vejo Segui o Trem do Amor. Eu digo, rapaz, isso parece a música que Cine cantava com a gente lá no Cais de Cachoeira. E Conseguiu levar. Por exemplo, eu vi tocando em barzinho Edson Gomes. Olha só. Edson Gomes tocava em barzinho em Cachoeira e ele gostava de tocar música de Tim Maia. Que é maravilhoso, maravilhoso. E aí, de repente... Pra mim, o verdadeiro rei, Tim Maia. A gente tava... Um dia eu tava numa televisão, sei lá, assistindo, e vem aí agora Edson Gomes. Quando aparece, eu digo, rapaz, esse parece Tim Maia de Cachoeira. Aí eu tenho um amigo aqui, liguei pra ele, velho, esse cara que estão chamando de Edson Gomes, não é aquele que cantava Tim Maia em Cachoeira? Ele fez, claro que é, pô. E aí Edson Gomes virou esse estouro maravilhoso. Se pensa em reggae, é Edson Gomes. Né? E um letrista extraordinário, né? Um letrista maravilhoso. Eu lembro também que eu ouvia muito aqueles CDs que lançavam no final do ano da Jovem Pan. Sim. As melhores, né? E assim, é. tocava aquelas vinhetas na minha cabeça, aquilo ali ficava... E quando chegou o Pânico na TV em 2001, assistindo, eu ainda era bem molequinho, mas depois eu fui saber que aquilo ali originou de um programa de rádio, eu fui saber mais, a gente conseguia ver
bem, com aquela conexão bem limitada de antigamente, né, de escada. A gente conseguia ver o estúdio, o Emílio ali fazendo, operando, e aí aparecia um, aí jogava uma vinhetinha, outra coisa aqui e ali. E quando eu tive o Lemonade Rádio aqui em 2020, pra mim foi praticamente um sonho realizado, porque eu tava no mesmo posto do Emílio, operando o som, jogando as vinhetas, narrando o programa e apresentando junto com os meus convidados ali, né? Que no caso o programa era de Iago, mas eu tava ali no posto, no comandante ali, onde Wagner tá. Aquilo que Emílio fazia, né? Aquilo ali foi uma realização absurda. Agora, eu cheguei a trabalhar numa franquia da Jovem Pan. Olha só. Trabalhei na franquia da Jovem Pan. Havia uma rádio em Cruz das Almas que ele trabalhava com contratos como franquia. Então, quando eu entrei, era a franquia da Transamérica. Sim. E aí, aquele Transamérica foi desfeita. Ele comprou a franquia da Jovem Pan. Eu passei a trabalhar com toda aquela vinhetagem e o programa Pânico era transmitido pela rede. Então, vários momentos a gente fazia recortes com as piadas, as brincadeiras do Pânico para ficar rodando na programação da rádio. Já existia corte há muito tempo antes dos podcasts, tá vendo aí, ó? Já existia. Era feito com fita cassete, você tinha aquele cassete duplo. Sim, uma fita de rolo ali. A gente pegava a fita... Não, a gente já gravava o Pânico em fita cassete e ficava com o cassete duplo do lado, assim. Então a gente ficava com o dedo no pause e quando chegava a marca que a gente queria, a gente soltava o pause e gravava só um pedacinho e depois parava o pause de novo para fazer o recorte para rodar no programa. Era tudo muito doido. Eu peguei playlist assim, eu fazia playlist. Era um negócio de maluco. Olha. Hoje em dia eu sempre brinco. Pode falar. Eu sempre brinco. Quando a gente tem esse programa Zara, ou playlist que hoje... O Zara é mágico, facilita demais. A gente, quando trabalhava no rádio, parecia que era um homem de 8 braços. Pega o CD, bota aqui, tira aqui, corta Era um negócio chamado cartucheira, que vinha os comerciais, que tinha aquele baleiro, que ficava um negócio que rodava. Lembra aquele baleiro que você ia na vendinha? Na vendinha que rodava? A gente tinha um negócio daquele com 100 comerciais e vinhetas. Então tinha a capinha assim no cartucho, que parecia um cartucho Atari, e as cartucheiras para tocar. Então você tinha um microfone aqui como esse, uma linha de cartucheiras aqui na sua frente, e você tinha que pegar aqui na bomboniere e botar aqui, ficar falando, e soltava o disco, e era um bocado de mão ao mesmo, sinalzinho de hora, e atender o telefone, abre o canal, aí que vem a mesa aqui na frente. Veio aqueles instant play, aí você apertava, aqui a vinheta era muito mais fácil. E às vezes vinha, e tinha rádio, por exemplo, que além das cartucheiras tinha cassete, que tinham as caixinhas aqui com cassete, com o que você tinha que tocar. Depois evoluiu para CD, vinha um negócio, era um digicard, um negócio que você tinha que enfiar o CD ligeiro dentro para poder botar para rodar. Hoje em dia não, tá tudo ali no computador, o cara não precisa fazer nada. Só aperta o botão. Opa aí, Wagner, você não precisa fazer nada. O computador trabalhar. Vou falar para vocês aqui que essa é uma daquelas entrevistas que eu ficaria facilmente 3 horas aqui conversando, porque rádio é um ambiente que é uma paixão. Eu não tô aqui à toa, eu não tô aqui para cumprir tabela, eu tô aqui porque eu gosto, que realmente é um negócio que me conquistou já há muitos anos. Eu trabalho com música, com áudio, e aqui na rádio você tem essa combinação maravilhosa, além, é claro, da interação com o público. Só que agora, meu amigo, agora a gente chegou num momento que vai mudar o formato radiofônico desse país. Estamos falando dele, do jogo das 3 cartas, onde nas 3 cartas eu tenho 3 perguntas, uma leve, uma moderada e uma que é pra testar a nossa amizade aqui, pra ver se a gente vai se falar bem ainda quando cruzar no corredor da rádio. É isso aí. Então, vamos primeiro à nossa pergunta azul. Ligeiro, porque você já viu que eu tô dando notícias do Coluna de Turismo aqui no meu programa, pra Ariel não ficar tão puto quando o programa termina um pouquinho depois, né? Porque eu tô divulgando o site dele. Alô, Ariel, um salve pra você. Olha, a pergunta azul de hoje, a pergunta azul bem simples é: da sua carreira, o que mais te orgulha? O que mais me orgulha da minha carreira é ser um radialista respeitado, querido e que nunca sofri um processo por ter falado mal de ninguém. Porque se tem uma coisa que eu tenho e acredito, hoje em dia está muito em voga isso, é respeitar a minha liberdade de expressão. Liberdade de expressão não é você sair xingando ninguém, nem ameaçando, nem mandando tomar aqui e acolá. Liberdade de expressão é você dar a notícia, informar o ouvinte, mas com responsabilidade. Exatamente.
o cara que tem o garbo e a elegância do rádio, né? Que tem anos de experiência, que é outra coisa, né? Outro patamar. Já saiu até aplauso. Vamos aqui pra nossa pergunta amarela. É uma pergunta um pouco semelhante, mas essa você vai ter que meio que ficar numa encruzilhada. Qual emprego lhe trouxe mais satisfação? Publicitário, radialista? O que mais lhe traz satisfação? Não, o que eu sou hoje é por ser radialista. Agora, quem realmente me trouxe realização profissional, dinheiro, recurso, foi a agência de propaganda. A publicidade. Foi onde eu pude me realizar como empresário. Eu cheguei a ter 9 funcionários, né? Tinha uma agência respeitada na região inteira. O problema é que o mundo ficou muito fugaz, então hoje ninguém nem lembra mais da marca Maximídia, mas eu tive clientes grandes na cidade, entendeu? Fiz campanhas imensas para o CDL, por exemplo, de Olha Natal. Tive clientes grandes como o Supermercado Itão, Unimed, sei lá, podia fazer uma lista enorme aqui de clientes que eu tive. Supermercado Delta, sabe? Antigo Delta. E muitos outros supermercados eu tive, farmácias, farmácia Cidade Nova, meu Deus do céu, eu podia fazer uma lista imensa aqui agora. Que coisa, né? Mas a Olha, realização veio de lá. já deixei pronto pra você a música que a gente vai encerrar e a terceira carta de hoje, o cartão vermelho do nosso programa que vai encerrar aqui o De Férias com o DJ dessa terça-feira no estúdio novo da Rádio Baiana. A pergunta vermelha é: você já pagou algum mico ao vivo na rádio? Já paguei alguns. Algum que você consiga lembrar aqui? Rapaz, eu vou dizer um que eu fiz em Guanambi, transmitindo ao vivo um dos maiores eventos da cidade, que era um festival de chopp. Um festival de chopp imenso que eu fui contratado de Ilhéus para ir para Guanambi. Olha só. O evento lá era sábado, no domingo. Aqui no sábado eu tinha apresentado um grande evento da cidade, estava no auge da carreira no rádio, fui convidado para apresentar um grande evento que tinha em Ilhéus, que era um evento chamado Garota Brahma. Que amava assim, uma estrutura imensa na Avenida Soares Lopes, eu apresentava o Garota Brahma. Terminei o Garota Brahma, sábado de noite, fui para Guanambi, amanheci o dia em Guanambi, passei na estrada viajando e tal. Lá era um festival de chopp da Antártica. Ah, já tô vendo. E aí, quando eu abro o evento, um abraço pra você aqui no Fest Shop Brahma de Guanambi. Quase o dono do evento me derruba do palanque. Meu Deus do céu. Foi um mico honorário. É nessas horas que você pensa que ele já tinha até bebido, mas não foi. Né? Foi porque tava na cabeça com o outro patrocínio do outro evento. Foi o sucesso que me levou lá, mas também foi desgastante, bastante desgastante. Foi muita vergonha. Acontece. O trabalho vem com muito suor e esforço e é com muito trabalho que a gente encerra o De Férias com o DJ dessa terça-feira. Eu queria agradecer a você que está aí do outro lado acompanhando essa audiência maravilhosa. Queria agradecer também a presença do nosso querido Rildo Mota, que topou dessa entrevista incrível e que realmente poderia ter 2, 3 horas aqui. Não saia do rádio, não. Fique no rádio. Fique aí. O rádio precisa de pessoas como você para a gente continuar renovando, que o rádio precisa dessa renovação e você traz isso pro rádio. Um abraço. Que orgulho ouvir isso. A gente encerra o nosso programa ao som de Sublime, Date Rape. É isso, valeu e até a próxima.